Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a realização desse importante momento aqui de reunião de muitas pessoas envolvidas na temática para trazer de forma simples, de forma que a sociedade consiga compreender tudo que está em jogo na regulamentação do artigo 2º. Então, eu parabenizo a Comissão de Direitos Humanos do Senado e todos os senadores envolvidos, parabenizo a ideia do requerimento e agradeço o convite por participar desse momento. Cumprimento aqui as colegas, das pessoas das mais importantes envolvidas nesse tema, a doutora Ana Cláudia, a doutora Maria Aparecida Gurgel, a doutora Isabel Maior, Ricardo Tadeu, a Laila Vilela, o Rafael Giger, várias outras pessoas aqui importantes que já acompanham essa discussão há muito tempo e mais uma vez foram chamadas a atender, né, esse pedido para discussão, para apresentação e realmente demonstrar o que está em jogo. Eu, assim como a doutora Isabel Maior, eu subscrevo absolutamente tudo apresentado pela Ana Cláudia Figueiredo, o excelente histórico, bastante sumarizado, mas muito aprofundado que ela fez aqui até esse momento, subscrevo absolutamente, e o que até facilita um pouco a nossa fala, e eu vou tentar aqui trazer também algumas análises de por que talvez que chegamos nessa situação aqui. Né? A Ana Cláudia, a doutora Isabel Maior, que me antecederam, trouxeram todos os momentos históricos, os eventos de uma discussão que é importante a gente lembrar. Desde 2007, a sociedade brasileira persegue o objetivo de atingir um modelo unificado de avaliação da deficiência nos termos da Convenção. Isso é muito importante. Nós não estamos falando de uma aventura, porque às vezes nós percebemos, somos testemunhas de algumas reivindicações corporativistas que nós sabemos, são evidências, isso não é a minha análise, isso são evidências do que a gente viu acontecer nos últimos anos. Nós temos uma atuação bastante presente da Corporação da Perícia Médica Federal, reivindicando alguns papéis que extrapolam as suas atribuições nessa avaliação biopsicossocial, que nós precisamos de contar com eles. Eu sou um dos maiores defensores da qualificação persistente que a perícia médica do INSS precisa de ter. Ela foi sucateada nos últimos anos e ela precisa ser cada vez mais valorizada, assim como todas as áreas técnicas dos analistas do INSS. Entretanto, essa atribuição da perícia médica, ela não pode estar acima dos interesses e da garantia da sociedade brasileira, das garantias e das responsabilidades da sociedade brasileira em garantir os direitos das pessoas com deficiência. Nós precisamos de contar com a perícia médica federal, mas esse contar com o trabalho deles não pode extrapolar os objetivos de garantir direitos às pessoas com deficiência. Por que eu digo isso? Porque, se a gente olhar, nós estamos numa fase de transição de um modelo, como a doutora Isabel trouxe. Nós estamos exatamente, a gente poderia dizer, transição de um modelo científico, epistemológico, de saberes. Nós mudamos a forma de compreender a deficiência nos últimos 50 anos. Mudamos, isso é um fato. A forma como compreendemos, como identificamos as pessoas com deficiência, nós alteramos essa forma nos últimos 50 anos. Aqui eu não vou dizer como que isso se deu, mas isso aconteceu. Isso é um fato registrado no debate científico. E isso repercute em alterações legislativas. É o caso da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que no seu conceito do que é pessoa com deficiência, traz os elementos que expressam essa mudança científica, epistemológica, conceitual, e que acaba se transformando em mudança política e jurídica, como é o caso da Convenção, que tem assento constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós estamos falando dessa mudança, nós estamos em transição. E essa transição ela vai se dar, avançando ou não, a depender das disputas e dos interesses que se tem na sociedade. Nós temos, claro,
o principal interesse das pessoas com deficiência em ter esse reconhecimento desse conceito nessas novas bases, não reduzindo a sua deficiência a uma doença, a uma mera inscrição no seu corpo, nas suas alterações, sejam mentais ou sensoriais, mas da interação do corpo com a sociedade, principalmente reconhecendo as barreiras que a sociedade impõe sobre as pessoas com deficiência. É um pouco do que até as notas introdutórias do senador Paulo Paim, nessa audiência, trouxe. A deficiência não é apenas esse traço corporal, mental, sensorial, porque não tem problema, isso é uma expressão da diversidade humana. O problema está quando a sociedade impõe barreiras a partir dessa diversidade. E tudo isso precisa ser expresso, mas quando a gente vai para essa transição, há diversos grupos de interesse. Como eu disse, obviamente, o principal grupo de interesse são as pessoas com deficiência, mas vão haver outros grupos também de interesse. E a gente vai perceber que esses grupos de interesse disputam espaços específicos e estratégicos. É o que nós acompanhamos ao longo desses últimos, sobretudo, 3 anos, no caso do Ministério da Economia, que até seria razoável a gente entender que ocorreria. As principais disputas por orçamento público estão ali colocadas no Ministério da Economia. Mas o que é muito curioso é o próprio Ministério da Cidadania entrar nessas disputas do outro lado. O Ministério da Cidadania, que pelo seu nome, mas não só pelo seu nome, por ser responsável pela gestão no âmbito do governo federal, da política de assistência social, tem empreendido esforços e ações e aprovado medidas e levado medidas para o próprio Congresso Nacional no sentido contrário à garantia dos direitos das pessoas com deficiência. O que a doutora Isabel Maior chama a atenção no que está acontecendo hoje sobre o BPC é, sobretudo, as alterações trazidas pela Lei 14.176, que no ano passado mudou o critério de acesso ao BPC. Foi aquela lei que regulamentou o auxílio inclusão, que foi uma excelente iniciativa, já aguardada. No entanto, no escopo dessa lei também trouxe alterações sobre os critérios de renda familiar, criou uma absurda avaliação social remota, que tecnicamente isso é impossível de ser feita, e, além disso, já introduziu ali algumas alterações que estão no sentido de medicalizar, mais uma vez, voltar para o conceito médico a avaliação da deficiência. A avaliação do BPC, que historicamente, isso é reconhecido no mundo inteiro, o Brasil tem uma das avaliações biopsicossociais pioneiras, utilizando a CIF para um benefício considerável para a população brasileira, como aqui dito, o maior benefício de transferência de renda em termos de volumes de recursos envolvidos do Brasil e um dos maiores do mundo. E o Brasil foi pioneiro desde julho de 2009, fazendo essa avaliação baseada na CIF. Eu sou assistente social do INSS desde dezembro de 2012. Eu completo uma década no Serviço Público Federal como assistente social do INSS esse ano. A minha razão de existência no Serviço Público Federal nesse momento é por causa da avaliação da deficiência com base na CIF. Há 10 anos eu faço essa avaliação no INSS, desde janeiro de 2014 faço a avaliação para a aposentadoria da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142, utilizando do IFBR numa versão anterior a essa, do IFBRM. E essa mudança de modelo que o INSS foi pioneiro em determinado momento, agora, do ano passado para cá, principalmente em virtude da Lei 14.176, passa a ser uma das principais atores que vão no sentido oposto da avaliação biopsicossocial. Então, o que nós estamos trazendo aqui, não só dos aspectos relativos à não regulamentação do artigo 2º, é que o governo federal não está só não regulamentando o artigo 2º, mas ele já está implementando retrocessos naquelas políticas que já estavam realizando aí avanços no sentido dessa transição para o modelo biopsicossocial de avaliação. É o caso do benefício de prestação continuada. Na minha avaliação e de diversos juristas, a Lei 14.176 é absolutamente inconstitucional. E o que nós estamos trazendo aqui não é uma análise de futurologia do que pode vir a acontecer pela não regulamentação da lei,
já é o que já está acontecendo por essa não regulamentação e também o que já está acontecendo em outras políticas, como é o caso do BPC, como a doutora Isabel Maior trouxe, e não é apenas desse governo agora, o debate relativo ao impedimento de longo prazo, que é o que resultou na eliminação das deficiências leves, como aquelas a serem protegidas pelo BPC, já aí remonta, na verdade, toda uma discussão de 2015 e 2016. Então, uma discussão até anterior, e ela foi utilizada, o critério de definição de longo prazo foi utilizado para poder restringir mais direitos, assim como a perícia médica federal, ela é também chamada nesses momentos para poder restringir direitos. É histórico esse papel que a gente vê determinados grupos profissionais serem chamados em determinados momentos em que é preciso apertar aí as portas, né, dos recursos públicos, do orçamento público. Então, isso é muito importante, nós estamos desconsiderando diversos aqui, a Ana Cláudia fez essa análise, a doutora Isabel também fez essa análise, e não é algo, eu gostaria de chamar a atenção para encerrar a minha fala, é algo que não diz respeito a apenas essa não regulamentação do artigo 2º, mas de dizer o quanto que os sinais já estão colocados, quando a gente viu, principalmente na Lei 14.176, uma antecipação, como se fosse um prefácio, uma prévia do que seria essa proposta aí de regulamentação do artigo 2º da LBI. O governo já mostrou o que ele quer fazer quando ele trouxe esses novos critérios aí na Lei 14.176, que mudou o critério de acesso ao BPC, essa Lei 14.176 de junho do ano passado, ele já antecipou qual que é a ideia que ele tem de modelo biopsicossocial. Em alguns momentos, hoje, o assistente social que compõe a equipe multiprofissional de avaliação do BPC, ele é um mero figurante, porque são feitas... a avaliação é feita com base em alguns critérios de média aritmética de avaliação feitas em outros momentos e é aplicado ali naquele requerente, inclusive do ponto de vista inconstitucional, né, você elimina o fato concreto ali, objetivo do indivíduo ser avaliado nas suas necessidades e é contrastado aquele indivíduo com características relativas a outras pessoas com deficiência que nada tem a ver com aquele caso concreto ali do pleiteante, ou seja, tem até uma desconsideração aqui do objeto jurídico ali concreto, algo que pode inclusive gerar muita judicialização e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então vejam vocês aqui o conjunto de situações que nós temos que já anunciam os graves retrocessos que nós teremos se essa proposta do Ministério da Economia e, surpreendentemente, do Ministério da Cidadania, que deveria fazer a defesa da cidadania, da política de assistência social, vai ocorrer se assim for, de fato, regulamentado. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses elementos e me colocar aqui à disposição e, mais uma vez, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, ao excelentíssimo senador Paulo Paim e todos os senadores envolvidos aqui que tornaram possível essa audiência ser realizada e me coloco à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que forem necessários aí sobre essa temática. Muito obrigado e bom dia a todos e todas.